Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal de receitas da Pedra d'Água. Este é o caramuela, também conhecido com o nome científico de Dioscorea bulbífera. É uma batata, é uma comida punk, isso quer dizer planta alimentícia não convencional. Realmente quase ninguém usa. Mas é uma batata tão deliciosa e de tão fácil cultivo. E hoje eu resolvi colher as que eu tenho aqui no quintal e vou fazer um pão para vocês verem como fica delicioso um pão feito com essa batata. E na realidade o pessoal chama de cará do ar. Mas ela, em cada lugar, ela tem um nome. Uns chama de caradoar, outros chama de caramuela, outros simplesmente chama de inhame. Mas o importante é que é uma planta muito saudável, uma comida muito boa que todos nós podemos ter em casa, porque ela é de muito fácil cultivo. Ela dá essas batatinhas assim, ó, só encostar no chão que ela cresce, rapidinho ela produz. E hoje eu vou fazer esse pão que eu achei delicioso, vou compartilhar com vocês. Eu vou colocar todos esses carás aqui na panela de pressão para cozinhar, mas ele cozinha rapidinho, viu? Mais ou menos uns 5, 6 minutinhos depois que ela começou a ferver, já está no ponto. Então eu vou colocar para cozinhar, tem uns muito grandes aqui que eu vou repartir para caber na panela. E eu não coloco nada, gente, não coloco sal, não coloco nada, porque eu gosto muito de aproveitar a água que cozinha as batatas para colocar nas plantas, porque é um enraizante maravilhoso. Já cozinhou, ficou mais ou menos uns 5 minutos depois que começou a chiar a panela. E agora tem que retirar toda essa pelinha dele. Essa pelinha a gente não aproveita. Mas rapidinho ela sai, é só puxar que ela sai com muita facilidade. Fica gostoso o pão com esse inhame. Já descasquei todos eles, agora com o amassador de fruta a gente vai socar isso aqui. Amassa bem para desmanchar todos os pedacinhos, que às vezes ficam uns pedacinhos parecendo umas bolinhas. Mas conforme vai amassando, ela vai dissolvendo. Pronto, tá bem amassadinho. Agora eu vou medir 2 xícaras dessa massa de cará, que é o que nós vamos precisar para fazer o nosso pão. Essa aqui é uma medida que eu tenho, que aqui tem medida de xícaras, né, de gramas. Então é aqui que eu vou colocar. Então, eu separei 2 xícaras bem cheias com a massa. Vou deixar isso aqui reservado enquanto nós vamos preparar o restante dos ingredientes. E agora eu vou colocar em uma xícara, vou colocar um ovo inteiro com gema e tudo. E o outro ovo nós vamos utilizar somente a clara dele e vamos reservar a gema para usar no final, quando o pão estiver já no ponto de colocar no forno. Então, nós temos aqui na xícara um ovo, vamos dizer 1 ovo e meio, porque é um ovo inteiro e mais a clara de um outro ovo. E agora nós vamos completar essa xícara com creme de leite. Vou transferir essa mistura para uma tigela e vou misturar tudo isso com o fouet. Até bater até ficar uma mistura bem homogênea. Tá aqui 3 colheres de açúcar. E volto a bater novamente até que esse açúcar seja todo dissolvido. Vou colocar 2 colheres de chá de fermento para pão, fermento biológico. Mistura bem. E vamos deixar essa mistura descansando por pelo menos uns 20 minutinhos. Aqui está o cará que nós amassamos bem amassadinho. E agora vou acrescentar a mistura que nós colocamos para descansar, já se passaram os 20 minutos. Então vamos acrescentar essa mistura, a mistura de ovos com fermento e açúcar que nós já fizemos. Vou acrescentar também 1,5 xícaras de fubá. 3 colheres de manteiga de leite derretida, também pode ser o óleo, se você não tiver a manteiga de leite. E vamos misturar esses ingredientes até ficar bem misturadinho. O cará já está bem amassado, mas agora quando a gente vai misturando, ele vai ficar bem mais lisinho.
Gente, eu quero falar para vocês que não precisa se preocupar de ficar anotando os ingredientes, porque eu vou deixar tudo direitinho na descrição do vídeo, tá? Também quero convidar vocês a participar do meu outro canal, chamado Suculentas e Coisas da Pedra d'Água. É um canal bastante interessante, eu convido vocês a participar do nosso canal e também no nosso grupo de suculentas que nós estamos formando, um grupo VIP só para vendas de suculenta. Vamos acrescentar a essa massa também 2 colherinhas de chá de fermento químico, esse fermento que a gente usa para bolo. A mesma quantidade que eu coloquei do fermento biológico, eu coloco do fermento químico também. Uma colherinha de sal também, você coloca agora. Agora vamos amassar isso aqui bem e vamos dar ponto com farinha de trigo. Eu separei aqui 2,5 xícaras de farinha de trigo para dar ponto nessa massa. Provavelmente não vai precisar de toda a farinha, porque o cara estava bem enxuto, eu deixei ele escorrer bem. Mas a gente vai acrescentando as farinhas de trigo aos poucos. E agora tem que colocar a mão na massa mesmo. Então vamos acrescentando a farinha, vamos amassando, até conseguir chegar no ponto que a massa passa a não grudar mais nas mãos. Não é uma massa dura, mas é uma massa assim bem macia. Esse pedacinho assim que fica do cará, não se preocupa não, tá? Não vai fazer diferença nenhuma. Às vezes a gente amassa, mas ainda sobra alguns carocinhos. Nós vamos sovar essa massa pelo menos por uns 10 minutos. Vocês sabem, né? Pão, quanto mais sova, melhor ele fica. Agora, se você tiver a máquina de pão, pode fazer na máquina de pão também, que fica muito mais fácil. Eu estou fazendo assim porque nem todo mundo tem máquina de pão em casa. A massa está bem sovada, olha o ponto que ela fica. Não é uma massa dura, é uma massa macia. É assim que é o ponto dela. Eu gastei mais ou menos 2 xícaras de farinha. Sobrou meia xícara que eu vou usar depois para jogar em cima da mesa para dividir a massa. Agora eu vou cobrir essa massa com um plásticozinho e vou deixar ela descansando por uns 40 minutos. Então vamos aguardar agora que ela cresça para a gente conseguir terminar de dar o ponto. Hoje o tempo está bem quentinho, está fazendo um pouquinho de calor, então ela cresce bem rápido. Já se passaram os 40 minutos, ela dobrou de volume. Então agora eu vou polvilhar a mesa com o restinho da farinha e vamos dividir esse pão em 3 partes. Quero pedir para você que está assistindo esse vídeo até agora, que se você estiver gostando, deixa um like aí para ajudar o nosso canal a crescer. Nós estamos com 400 inscritos e precisamos chegar pelo menos a 1000 para que eu consiga monetizar o nosso canal. Então, se você puder dar uma força, eu vou ficar muito agradecida, viu? Gente, eu peguei 3 forminhas desse pãozinho de pão inglês, de bolo inglês, passei um pouquinho de farinha, untei, passei um pouquinho de farinha e agora nós dividimos esse pãozinho e colocamos dentro da forminha. Também vamos aguardar mais um pouquinho, assim, mais ou menos uns 20, 25 minutos, para que ele cresça mais um pouquinho e depois nós colocamos no forno. Olha como o nosso pão cresceu, ficou maravilhoso, gente. E agora nós vamos utilizar a gema que nós guardamos lá no comecinho. Vamos acrescentar nessa gema 2 colheres de leite, misturar bem misturadinho e isso nós vamos passar sobre o nosso pão. Se você quiser, pode riscar o pão com uma lâmina, que também eu acho que fica muito legal. E agora é só passar a gema com leite sobre o pão e levar ao forno. O meu forno é um forninho pequeno, elétrico, ele tem aquecedor em cima e embaixo. Eu sempre uso os 2 aquecedores e coloco o pão na parte mais baixa do forno. E a temperatura do forno que eu uso é de 180 graus. Ele vai ficar no forno mais ou menos uns 25 a 30 minutos. Agora, o tempo que o pão fica no forno, isso é muito relativo, porque vai depender muito do forno de cada pessoa. Então, você fica bem observando, na hora que ele começar a ficar dourado, você pode enfiar um palitinho dentro dele para ver se ele já está assado. E depende muito do calor do seu forno. Às vezes o forno é mais antigo, ele gasta um pouquinho mais. Nossos pãezinhos já assaram, ficaram maravilhosos e agora eu vou colocar eles para esfriar.
Então, quando eu asso o pão, estendo um paninho em cima da pia e coloco esses pães virado de cabeça para baixo em cima do pano, porque assim ele vai esfriar, mas ele não perde a umidade. Então fica um pão macio e não fica seco. Nosso pão já esfriou e desse truquezinho que eu uso, ele fica bem úmido por dentro, fica bem gostoso. E ficou muito macio. Olha que beleza que ficou, gente. Então, agora você pode usar esse pão com manteiga, com geleia, pode fazer sanduíches. Então, fica muito gostoso, viu, gente? Eu recomendo que vocês façam na casa de vocês, porque é uma receita muito saudável e muito barata. Esta geleia que eu estou passando no meu pão é uma delícia e ela está aqui no canal, viu, gente? É uma geleia feita com frutos de cactos, fica muito gostosa também, viu? Se você se interessar, dá uma olhadinha aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje. Que vocês curtem, compartilhem, se inscrevam no canal. Também deixe um like aí para ajudar a gente. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.